Olá, muito bom dia, a paz do Senhor, graças a Deus sempre por mais um grande dia, sempre uma grande oportunidade e um privilégio imenso, maravilhoso, como sempre, algo tão maravilhoso, poderoso, poder compartilhar uma mensagem, uma palavra, que ela venha edificar e transformar e restaurar totalmente a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, os nossos sonhos, propósitos e projetos, porque tudo vem da mão do nosso próprio Deus. É Ele que opera, Ele que realiza, Ele que transforma e restaura e traz à existência o que não existe pela fé. Quanto mais assim nós confiarmos e acreditarmos no Senhor e na Sua palavra e no Teu poder, quanto mais iremos crescer, evoluir e avançar e no Senhor prosperar, porque tudo vem dEle, é para Ele a honra e a glória dEle. Se assim tivermos esse entendimento e essa revelação, conhecemos quem é realmente o nosso Deus, a imagem que Ele forma em nossa alma, em nossa mente, em nosso coração, e fomos diariamente encaixando as peças que se faltam como um quebra-cabeça em nossa vida, o quanto mais iremos evoluir, crescer e avançar e no Senhor prosperar. Em meio às adversidades, às impossibilidades, às dificuldades, o quanto mais nós iremos prevalecer e vencer e avançar e no Senhor prosperar. Chegamos ao Salmo 119. É o salmo maior que existe na Bíblia. Ele tem mais de 176 versículos. Então tem muita coisa que nós precisamos entender nessas palavras, meditar, como diz a palavra. Então vamos estar indo dia após dia, como eu sempre gravo, mais ou menos de 14 a 15 minutos, 16 minutos diariamente. Então que a gente possa, com essas palavras, realmente crescer, evoluir e avançar e no Senhor prosperar ainda muito mais. Amém? Aqui cada um, ele realmente escreveram as palavras, tem os nomes aqui que fala a Bíblia. O primeiro foi o Aleph, o segundo aqui conjunto, vamos dizer, de versículos, Bet, o Gimel, depois o Dalet e assim por diante. Vamos estar lendo as palavras e como isso é fantástico, é maravilhoso para a gente poder realmente crescer, evoluir e avançar muito mais no nosso Deus. Versículo 1. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Tu mesmo ordenastes os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Quem dera fossem firmados os meus caminhos, na obediência aos teus decretos. Então não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. Pois eu te louvarei de coração sincero, quando aprender as tuas justas ordenanças, e obedecerei aos teus decretos, pois nunca me abandones. Então aqui o Aleph estava falando, são 8 versículos, e já começou que aquele que anda no seu caminho de forma irrepreensível, como são felizes os que vivem conforme a lei do Senhor, que não praticam o mal, quer dizer, praticam então bem, fazem aquilo que agrada ao Senhor. E ele faz aqui uma observação: quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos, então não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. Porque quando a pessoa ela anda fora da trilha, ela está fora da casinha, como algumas pessoas dizem, ela não consegue às vezes entender e fica decepcionado com o que tem que ser feito. Ela não consegue ter entendimento, uma direção maior, como que a pessoa ela consegue, ela vive dessa forma, dessa maneira. Ela está sempre com o pé atrás, está sempre tentando realmente imaginar que o outro só faz coisas enganando ao próximo. Mas como é feliz aquele que andam no caminho do Senhor, que são irrepreensíveis conforme a sua lei.
E para o homem natural, ele não consegue compreender, às vezes, aquele que anda, que se esforça para poder fazer, viver e andar neste caminho. Então, muitas pessoas ficam decepcionadas realmente, elas querem achar o problema no outro, ela quer achar algum defeito para ela poder ter aquela razão de falar assim, não falei? Não sou só eu. Ela quer ter razões para poder denegrir a imagem do outro, enfim, coisas que assim o mundo hoje vive. Aqui no versículo 9, o segundo conjunto, o Beth fala assim: como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Ele faz uma pergunta e já afirma: vivendo de acordo com a tua palavra. Como pode viver um homem pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a sua palavra. Em buscar de todo o coração e pedir a Deus que não permitas que nós venhamos nos desviar dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. E bendito seja, Senhor, e ensina-me os teus decretos. Com os lábios repito todas as leis que promulgastes, que você declarou. E regozijo-me em seguir os teus testemunhos, como que me regozija com as grandes riquezas. E meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas, aos teus caminhos, pois tenho prazer nos teus decretos e não esqueço da tua palavra. Então, quando a pessoa ela tem um desejo em sua alma, em seu coração, em fazer aquilo que é certo, em fazer aquilo que é reto, aquilo que é justo, o quanto mais ela vai evoluir, ela vai crescer, ela vai avançar, pois se ela guarda no coração a palavra, se ela tem mente temor, como já falamos sobre isso, ela vai realmente se regozijar em seguir os teus testemunhos, aquilo que as histórias nos falam de cada um que venceu, como Abraão, como Isaac, como Jacó, como Moisés. Enfim, vamos ter realmente a vida dessas pessoas como realmente para nós um porto seguro. Se Deus foi com eles, assim será conosco. Então isso é maravilhoso. No 17, o Guimel diz assim: trata com bondade o teu servo, para que eu viva e obedeça a tua palavra. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei, pois sou peregrino na terra e não escondas de mim os teus mandamentos. A minha alma consome-se de perene desejo, quer dizer, a minha alma está quebrantada de desejar sempre os teus juízos a todo tempo, pois tu repreendes os arrogantes, malditos os que desviam dos teus mandamentos, e tira de mim a afronta e o desprezo, pois obedeço aos teus estatutos. Mesmo que os poderosos se reúnam para conspirar contra mim, ainda assim o teu servo meditará nos teus decretos, nas tuas palavras. Sim, os teus testemunhos são o meu prazer, eles são os meus conselheiros. Quando a pessoa ela vê a vida de outro sendo abençoada, transformada, tem que ser cada dia mais um testemunho de vida, não para ficar se perguntando, se questionando, ou vendo coisas que os olhos de repente viu e aquilo te magoou, te marcou para sempre, porque tal pessoa agiu de tal forma, de tal maneira. Mas olha aqui, quando a pessoa ela tem realmente o desejo de que os olhos venham ser abertos para que veja as maravilhas da tua lei, que muitas pessoas estão com os olhos fechados para que Deus possa abençoá-la ainda muito mais, porque ela está realmente focada de repente em coisas negativas, coisas pessimistas, enfim. Mas aqui este homem dizia: a minha alma consome-se de um desejo ardente das tuas ordenanças. Então ele tinha um desejo maior e nós precisamos ter. O Dalit diz assim no 25: agora estou prostrado no pó, preserva a minha vida conforme a tua promessa. A ti relatei os meus caminhos e tu me respondestes. Ensina-me os teus decretos e faze-me discernir o propósito dos teus preceitos. Então meditarei nas tuas maravilhas, pois a minha alma se consome de tristeza.
Fortalece-me conforme a tua promessa e desvia dos caminhos enganosos. Por tua graça, ensina-me a tua lei, pois escolhi o caminho da fidelidade. Decidi seguir as tuas ordenanças. Apego-me aos teus testemunhos, ó Senhor. Não permitas que eu fique decepcionado. Creio que cada um deles tem essa preocupação de não se decepcionar, pois corro pelo caminho que os teus mandamentos apontam, pois me deste maior entendimento, pois o meu coração ele foi dilatado, eu consegui entender, as palavras começou a entrar, começou realmente me dar um outro norte, uma outra direção, um outro caminho. Então, quando a pessoa ela tem essa sinceridade, ela deseja, ela quer evoluir, crescer, e aqui ele estava, o Dalet prostrado, pedindo a Deus que preservasse a sua vida. Então, quanto mais a pessoa ela se entrega, ela se deixa se levar pela palavra de Deus, pelos caminhos do Senhor, o quanto mais ela será abençoada, transformada, restaurada e renovada dia após dia. E eu vou ler aqui mais o E, que fala aqui, a palavra, no 33, ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e a eles obedecerei até o fim. Dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei e a ela obedeça de todo o coração. Dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele encontro satisfação. Inclina o meu coração para os teus estatutos e não para a ganância. Desvia os meus olhos das coisas inúteis e faz-me viver nos caminhos que traçastes. Cumpre a tua promessa para com teu servo, para que eu seja temido, e livra-me da afronta daquele que me apavora, pois as tuas ordenanças são boas, como anseio pelos teus preceitos. Preserva minha vida por tua justiça. Então, cada um eu vejo desta forma, o temor e não jamais se corromper, sair fora do caminho, dos trilhos, daquilo que é o ensinamento, que é o mandamento, que é o estatuto, que é a ordenança do próprio Deus. E aqui ele pede: dirige-me pelo teu caminho, dos teus mandamentos, pois nele eu encontro a satisfação. Inclina o meu coração para os teus estatutos e não para a ganância, porque como é fácil a pessoa ela se perder em meio à cobiça, em meio à ganância, em meio a essas situações que o mundo tem a oferecer. O próprio Jesus ele foi tentado pelo próprio Satanás a se prostrar sobre ele, para que Satanás desse a ele toda a autoridade sobre o mundo, pois o mundo jaz o maligno, mas Deus é o soberano de todas as coisas. Se o diabo hoje tem algum tipo de poder, uma autoridade naquelas pessoas que assim o permitem, é por um tempo limitado, porque já está feito a sua condenação. Já tem um tempo certo, o Apocalipse está escrito para isso, e nós só precisamos esperar e aguardar com paciência o tempo que realmente está determinado para que tudo isso aconteça. Então, quanto mais nós tivermos esse entendimento, mais vamos crescer. Então, lemos até o versículo 40, amanhã iremos ler o 41 em diante, e assim vamos conhecendo cada palavra, cada direção que nos foi dada, para que possamos a mente despertar e viver sempre o novo e o sobrenatural. Ó Deus amado Pai, mais uma vez eu te agradeço por esse dia, meu Deus, mais uma quinta-feira, meu Deus, hoje já é dia 10 de dezembro, já estamos praticamente ao caminho do fim deste ano, 2020, temos ainda, meu Pai, 21 dias pela frente, eu tenho certeza que o Senhor pode realmente mudar e transformar qualquer situação, em qualquer instante, em qualquer momento, mas nos ensina, meu Pai, a andar nos teus caminhos, ensina, meu Pai, a nós a guardar a tua lei até o fim, como aqui o ele acabou de dizer, meu Pai, pela sua palavra, nos ensina a viver os teus decretos, os teus caminhos, para que obedecemos até o fim as suas palavras. Então eu te peço um coração puro, um coração sincero, um coração reto, um coração que te agrade, para que jamais possamos nos desviar desse santo caminho, ó Santo Pai, ó Santo Deus. É o que eu te peço por esse dia, e já lhe agradeço, meu Pai, com a certeza que o Senhor está trabalhando em nosso favor e vai nos dar as vitórias, meu Pai, ao qual almejamos, ao qual sonhamos. Então que assim se cumpra
a tua palavra sobre nós, é o que eu lhe peço e é o que eu já lhe agradeço, meu Pai, com a certeza da sua operação sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe muito a sua vida, a sua casa, a sua família, que você tenha sempre essa vontade, esse desejo perene de querer realmente estar com Deus, de ouvir a sua palavra, de viver realmente as suas promessas, porque eu tenho certeza que Ele está muito mais sedento em querer te abençoar do que você possa imaginar. Deus te abençoe muito e prospere muito, em nome do Senhor Jesus. E o que precisar, pode contar conosco, nossas orações, em nome do Senhor Jesus.